pulverizar isso, não de uma forma vaidosa, mas de amor, de crescimento entre irmãos, de relacionamento entre igrejas, irmãos, de pessoas, tem pessoas de várias idades aqui, como eu estou feliz por isso. Uma pessoa vem perguntar para mim: pastor Diniz, a conferência é para jovem? Eu falei: não é para jovem. Não é, apesar de eu ser jovem, tenho 22 anos. Vocês estão vendo por quê? Tenho 33. Não tem medo de falar a minha idade, não. Não, a conferência é para o reino. Evidências do reino. E eu estou muito feliz por isso, porque eu tenho certeza que Deus está preparando a geração. Ao mesmo tempo que nós temos visto tanta iniquidade, mas o que agrada o meu coração, o que alegra o meu coração, é que toda vez que a gente se depara na Bíblia e vê a iniquidade aumentando, o poder e a graça do Pai é abundante, supera. E eu tenho certeza que tamanha iniquidade que está instaurada nessa nação ao redor do mundo, tamanho também será a glória da manifestação dos filhos de Deus. E eu e você somos os filhos escolhidos para que isso aconteça. Para que você possa ser um agente transformador em todas as esferas, em todas as camadas da sociedade. Para que você, eu sempre falo isso, querido, não existe ministério e vida secular. Você é ministério o tempo todo. Eu e você, nós somos luz o tempo todo. Quando a gente tem esse entendimento, a gente não separa as coisas, nós somos um. Nós estamos caminhando com Ele. E aí, a partir daí, o Senhor começa a te dar um entendimento. Isso se torna, querido, depois que eu descobri isso, tirou um peso nas minhas costas. Que eu tentava separar, era tudo metódico. Não, eu sou um só. Eu sou ministério onde eu estiver. Eu não estou exercendo o ministério quando eu estou aqui cantando. Também eu faço isso, mas não aqui só, frente. Eu exerço o ministério quando eu lavo a louça para minha esposa. Eu não gosto de lavar a louça, por isso que eu estou falando isso. Mas às vezes eu lavo. Muito sacrifício. Então nós somos ministério em todo lugar, em todo tempo. Mas o que eu queria deixar uma mensagem central para vocês é que como se começa isso? Como é que é o start? Como é que se inicia isso? As evidências do reino. Por que evidências do reino? Porque o tema é evidências do reino. Jesus orou no Pai Nosso de que forma? Venha ao teu reino, e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no... O que Jesus está querendo nos mostrar? Que aquilo que está na eternidade se manifeste na terra. Que seja somente uma coisa só. Restaurando o que foi feito desde o início lá em Adão. Por isso que Jesus nos ensinou, Pai Nosso, falando assim: queridos, amados, prestem atenção. Eu estou querendo mostrar para vocês, para que vocês tenham um entendimento que não existe apenas o mundo natural, existe o mundo espiritual, e isso é uma coisa só, são regidos de uma forma só. O mundo espiritual, ele direciona o mundo natural. O que você liga na terra é ligado no céu. Mas para que isso tudo aconteça, querido, você precisa ter fé. Você precisa ter fé. A fé, Deus tem falado muito comigo sobre fé. Porque o que é fé? O que a Bíblia nos ensina sobre fé? É o que? Certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Uma vez eu estava refletindo sobre isso, eu perguntei: Pai, eu tenho fé? E Deus começou a me mostrar: sim, você tem fé. Eu perguntei: existem níveis de fé? E eu comecei a ler a Bíblia, e Deus começou a me mostrar: realmente existem níveis de fé. Existe a fé inicial do teu relacionamento, da sua entrega. Quando Jesus encontra com você, aquele amor te invade, que você abriu a porta do seu coração. Isso já é o início da sua fé. Só que não para por aí. A nossa vida, ela não para na mensagem da cruz.
problema é que às vezes a gente fica olhando muito para a cruz e esquece do que está depois da cruz. A gente fica olhando só em arrependimento, arrependimento, arrependimento. E a gente vive numa vida religiosa. Não que você não tem que se arrepender, não é isso que eu estou falando. Mas o foco. Você está pensando só no arrependimento, mas quando você começa a ver após a cruz, a sua fé, Deus te leva para um novo nível. E esse nível, eu penso da seguinte forma, não, isso é uma forma minha de pensar. A cruz, ela te torna como um com Jesus. Ali você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Você tem acesso ao reino. Depois da cruz vem o quê? O Espírito. Jesus falou que daria o Espírito. E se você ler lá em Romanos, o que te torna, o que te dá legitimidade para ser filho é o Espírito, na verdade, o qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito é que te dá a autoridade e a legitimidade de você dizer, eu sou filho. Mas tudo começa o quê? Pelo primeiro passo de fé. A fé. Que temos que buscar em nós, a cada dia, em relacionamento com o Espírito Santo, em leitura da palavra, em congregar uns com os outros, e, enfim, é o amadurecimento dessa fé, é o nível dessa fé. E a palavra do Senhor nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Em Hebreus 11, a partir do versículo 6, diz o seguinte, se você puder abrir, ou então acompanhe aqui comigo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que dele se aproxima, precisa crer que ele existe. E aí ele diz o seguinte, na NVI, vou ler aqui na NVI que é melhor. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, e que recompensa, em outras versões diz o seguinte, e que ele é o galardoador daqueles que o buscam. A fé, o que Deus está querendo nos mostrar aqui através do apóstolo Paulo, do livro de Hebreus, que toda vez que você se aproxima, Deus te recompensa. Toda vez que você se aproxima, Deus te recompensa. E cada recompensa é um nível. Cada recompensa é um novo nível. Toda recompensa, ela precisa ser compartilhada no reino de Deus. Nenhuma recompensa é para você somente. Toda recompensa que o Senhor te dá é para que você possa compartilhar. Toda vez que você compartilha, você está doando. Quando você está doando, você está, entre aspas, perdendo aquilo ali. Você precisa de algo novo. Você precisa receber algo novo de Deus. O que você precisa fazer? Com fé, se aproximar. Existe uma lacuna entre essa fase da mudança de níveis de fé. Porque quando Deus te dá, o que acontece comigo e com você em alguns momentos, é que a gente retém, a gente guarda. E aí tem um momento que a gente quer buscar Deus, por que você não fala comigo, Pai? Eu não tenho mais aqueles momentos maravilhosos como tive no início da minha caminhada. O que aconteceu? Deus falou comigo, você ainda não compartilhou. Você quer mais? Compartilhe. Entregue. Cada vez que você receber, se aproximar, receber recompensa, galardão, e você doar, você precisa chegar de novo ao Pai, para que Ele te dê um novo nível. É disso que a humanidade lá fora precisa. É disso que eu e você precisamos. O que falta no mundo? Amor, esperança, fé, esperança e amor. O maior deles qual é? O amor. O amor só é presente na sua vida e na minha vida
quando você se aproxima do Pai. Ah, pastor, mas lá em João 3,16 diz que Ele amou primeiro. Realmente, Ele amou primeiro, mas para que esse amor se manifeste na sua vida, você precisa tomar uma atitude de fé, que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque o amor é o principal. Lá em Coríntios diz isso. Porque o amor é o principal? Porque o amor é o fim, é o final, é o resultado, sabe de quê? Do galardão que você recebeu. O amor é a expressão do galardão que você recebeu. O reino de Deus, ele não se baseia apenas em experiências individuais. Ele se baseia em experiências coletivas. Lá na palavra do Senhor diz o seguinte, que Deus habita no meio da congregação de quê? De justos. Deus habita no meio do quê? Aos louvores. Deus estabelece a bênção dele no meio da congregação dos... Deus habita no meio dos louvores. Coletivo. Porque toda vez que há um ajuntamento, você está compartilhando, você está orando, você está adorando, você está entregando para Deus junto com o seu irmão. E esse princípio que nós temos visto, as pessoas estão tentando tirar esse princípio de igreja e tentar viver a igreja dentro de casa, somente, você sozinho ali com o Pai. Você nunca vai ser recompensado por isso, querido. Me desculpe, nunca. A palavra do Senhor não te dá respaldo para isso, não te dá. E eu tenho estudado muito sobre avivamento, sobre manifestações do poder de Deus. E algo que Deus tem me mostrado através desses estudos é que, para que o avivamento seja sustentável, Deus precisa levantar instituições sólidas para que sejam catalisadores desse avivamento. E a igreja é o principal catalisador do avivamento. Se você estudar a história do avivamento ao redor do mundo e na história, você não vai conseguir, não existe avivamentos de uma pessoa só. Existem os grandes mártires, os grandes avivalistas, mas Deus usou esse homem apenas para compartilhar o galardão, compartilhar com todos, para que o avivamento seja coletivo, para que seja um agente transformador e marque aquela geração. Eu tenho certeza, queridos, que nós já entramos no tempo do avivamento. Nós já estamos no avivamento. Porque o avivamento já começou, querido, em Atos. Começou com a ressurreição de Jesus Cristo. O que precisamos fazer é apenas direcionar a nossa fé da forma que isso aumente dia após dia, e isso possa ser uma experiência diária, não momentos. A fé, querido, ela não é temporal. Agora eu tenho fé, e a partir do momento que você já creu em Jesus, a fé está aí. E Jesus falou, você só precisa ter uma fé do tamanho do grão de mostarda, apenas, somente. Pegue isso e comece a compartilhar com seus irmãos, com os da sua casa, com os do seu trabalho. E aí você vai falar, pai, eu preciso de mais, eu preciso conhecer mais. E você vai ler mais a palavra, e você vai buscar mais a presença do Espírito Santo, e Deus vai derramar mais conhecimento, mais experiência. Ele vai te dar um destino, vai te dar uma direção, e você vai compartilhar mais. Amém, queridos? Vocês estão aí? Nível após nível, de fé em fé, crescendo na graça e no conhecimento, diante de Deus e diante dos homens. E outro segredo que Deus me mostra nessa passagem de Hebreus 6 é que toda vez que você se aproxima de Deus de uma forma individual, Ele te dá recompensas públicas. O galardão, ele, como eu falei para vocês, o galardão ele não serve para você, ele serve para que estão em sua volta, para serviço dos que estão em sua volta. Toda vez que você se aproxima do Pai, Ele te dá uma direção.
e vai te dar respaldo para que você possa fazer em nome dele, para a glória dele, o reino dele crescer. Uma coisa que arde no meu coração eu penso sempre o seguinte: Jesus, onde tinha um enfermo, aonde tinha um doente, aonde tinha um endemoniado, em nenhum momento ele não manifestou a glória dele. Se Jesus conseguiu fazer tudo isso, por que eu e você não temos a condição de fazer? Por que nós não temos vivido isso? Porque toda vez que vem uma enfermidade próximo de você, ou passa uma pessoa doente próximo de você, ou então você conhece a história dessa pessoa, você fala assim: não, é isso aí, ela tem isso aí, mas vai ser um processo. Não que isso não aconteça, querido, eu não estou falando disso. Quem sou eu? Deus sabe, a última palavra vem dele. Mas eu estou falando que muitas vezes a gente se prende nisso para que a gente possa se boicotar. Não vou me arriscar, vai que eu vou orar pelaquela pessoa e ela não vai ser curada. Como é que eu vou ficar? Já a incredulidade entrou. A fé te dá a possibilidade de assumir risco, querido. Assumir o risco. Lembra que eu falei para vocês aqui que quando os meus pastores falaram assim para mim: vai que eu estou com vocês, eu falei assim: eu vou arriscar agora eu vou com vontade, vou com vontade mesmo. Reuni a equipe, falei: vamos embora, 3 meses, vamos organizar. E começamos a organizar, e está aqui, você está aqui. Glória a Deus por isso. Você pode aplaudir o Senhor por isso, querido? Aleluia! Mas sabe de uma coisa, querido? Eu não quero parar aqui. Eu não quero parar aqui. Isso aqui não é para mim. Você é muito lindo, muito bonito, mas o que dói, o que arde mais no meu coração, o que me alegra mais é ver que essa identidade, que essas ministrações desses pastores, desses profetas que vão estar trazendo aqui para vocês, isso possa ser uma semente para que você possa multiplicar isso lá fora, na sua igreja local, na sua célula, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade. Mas você precisa assumir o risco. Você precisa ter coragem. Deus falou para Josué: seja forte e corajoso. Deus não falou para Josué: tenha fé. Olha só, preste atenção nisso aqui. Deus não falou para Josué: tenha fé. Não, seja forte e corajoso. Sabe por quê? Deus falou isso para ele porque ele já tinha fé. Ele já tinha fé. Se aproximar de Deus, querido, diariamente, requer de nós uma coragem. Sabe por quê? Isso eu vou falar com uma experiência minha. Porque toda vez que a gente se aproxima dele, ele mostra quem nós somos e começa a mostrar os nossos erros e as nossas falhas. E aí a gente precisa se arrepender, abrir o nosso coração, ou então pedir perdão para o irmão. Não tem como você se aproximar de Deus e ele não te mostrar o que você precisa mudar. Isso requer coragem, porque toda vez que nós nos aproximamos dele, ele nos mostra quem nós somos, tanto as coisas boas como as coisas ruins. E quando Deus falou para Josué: Josué, olha só, seja forte e corajoso e entra na terra que eu estou te mostrando. A coragem, ela te dá a condição de você assumir o risco necessário para que a sua fé se manifeste. O que acontece é que muitas vezes nós temos fé, mas não temos coragem. A minha vida, como no todo, meu trabalho, na minha faculdade, meus estudos, com os meus amigos, com a minha família, a cada dia eu tenho que estar falando assim para mim: Tiago, você tem coragem. Você tem coragem. Arrisca. Vai. Faça. Às vezes eu fico meio abalado, e aí vem minha pastora amada com uma palavra abençoada ali entrando, me dando mais coragem. Vai, caminhe. Vem meu pastor, vamos orar, semana de santificação, hábito, leitura da palavra. É disso que eu preciso, querido. Por isso que eu estou debaixo de autoridade. Isso me dá respaldo. Eu queria finalizar, querido, essa mensagem, essa reflexão, da seguinte forma:
que você veio buscar aqui? Deixa eu fazer essa pergunta. O que você veio buscar? Você veio admirar o som, a iluminação, os preletores? Isso tudo é lindo, é maravilhoso, mas o que você veio buscar com o teu Pai? Como é que está a sua identidade com o Pai? Como é que está o seu relacionamento com o Pai? Tem sido difícil. O Senhor me mostrou nesse tempo que eu estava orando que Deus Ele enviaria pessoas aqui que têm tido dificuldade de se relacionar com Ele constantemente. E você tem carregado uma culpa muito forte, porque você quer voltar àquele momento maravilhoso que você teve numa experiência com o Pai, e você não consegue mais. Eu queria te dar essa palavra agora, queridos, para poder liberar você, para que você possa exercer o seu dom, o seu chamado, o seu ministério, o seu relacionamento com o Pai. Isso que está te prendendo é porque você não está compartilhando aquilo que Ele tem te dado. Você está guardando. Compartilhe. Compartilhe. Que o Pai, em nome de Jesus, Pai eterno, que o Senhor possa liberar essas vidas. Eu quero declarar em nome de Jesus, que essas vidas que estão travadas, Senhor, tira toda a culpa, todo o peso. O Pai se importa com você, querido. O Pai deseja que você se relacione com Ele. Ele tem prazer de estar contigo. Essa é a palavra do Senhor para você. Assim diz o Senhor: eu tenho prazer de estar contigo. Venha como estás. Não queira ser perfeito para vir ao meu encontro. Venha como estás, assim diz o Senhor. Venha como estás, e eu vou trazer o meu galardão. Se nessa manhã, querido, nesse início da tarde, se você quiser dar um passo de fé e sair dessa posição que você se encontra, eu queria que você tomasse uma atitude de coragem e entregasse para o Pai aqui na frente. Sei que nós já fizemos um momento de ministração, mas eu gostaria de firmar mais uma vez esse momento. Sai do seu lugar.